Daniel, eu queria começar esse bate-papo 894 falando sobre Israel, sobre Gaza e principalmente sobre a pressão internacional que vem crescendo contra Israel. Eu sigo sendo cético, né? Eu não acho que essa pressão agora é ela que vai mudar, mas o fato é que tem havido uma mobilização um pouquinho maior com relação a pressionar Israel para tomar determinadas medidas que diminuam o sofrimento e a mortandade absurda que está acontecendo em Gaza ao longo desses dias. Então, no dia de hoje, nós tivemos 28 países assinando uma declaração conjunta pedindo duas coisas: um cessar-fogo imediato em Gaza e dois, fazendo críticas ao sistema de ajuda humanitária e, portanto, pedindo melhores no sistema de ajuda humanitária. Em grande medida, Daniel, isso é um reflexo das notícias que a gente vem tendo ao longo dos últimos dias, principalmente pelo fato de que ontem, por exemplo, morreram 67 palestinos que estavam na fila, na tentativa de conseguir receber ajuda humanitária, o que se soma às 36 mortes do sábado. Basicamente, o que vem acontecendo, Daniel, é que a ajuda humanitária entra no território da faixa de Gaza, você tem uma aglomeração muito grande de pessoas tentando receber aquela comida, porque, de fato, é uma situação desesperadora, e você tem um despreparo muito grande no oferecimento desses alimentos. E, portanto, você tem o exército israelense abrindo fogo para dispersar, abrindo fogo contra as pessoas, o que leva, portanto, né, somando aí 67 com 36, mais de 100 pessoas mortas que estão ali para buscar ajuda humanitária. Quando a gente fala sobre esses países, Daniel, que assinaram essa declaração, a gente está falando sobre alguns países que têm, de fato, uma relação histórica com Israel. Só para trazer aqui quem foram: Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Islândia, Irlanda, Itália, Japão, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Países Baixos, Nova Zelândia, Noruega, Polônia, Portugal, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça e o Reino Unido. Também é um país que tem uma relação histórica com Israel. E esses foram os 25 iniciais, e um pouquinho depois, 3 outros países anunciaram que também queriam subscrever a declaração: Grécia, Malta e Chipre. E, portanto, Daniel, as críticas elas se dão principalmente na maneira pela qual a ajuda humanitária é oferecida. A gente sabe, Daniel, a gente vem falando sobre isso aqui ao longo das últimas semanas, que Israel, junto com os Estados Unidos, definiram que apenas uma organização, uma fundação, seria responsável por oferecer toda a ajuda humanitária, como uma forma de centralizar essa ajuda, que é a Fundação Humanitária de Gaza, que é apoiada tanto por Israel quanto pelos Estados Unidos. E a forma de oferecimento dessa ajuda vem sendo muito criticada. O que esses países dizem, Daniel, é que você tem uma ajuda humanitária que não é oferecida de forma segura, tanto é que muita gente vem morrendo no momento de tentar chegar até essa ajuda humanitária, e que há uma violação da imparcialidade humanitária. Ou seja, a ajuda humanitária é oferecida de uma maneira que não favorece as pessoas de maneira imparcial que precisam daquela ajuda. Israel, Daniel, rapidamente respondeu a essa declaração e disse que, em primeiro lugar, essa declaração ela é desconectada da realidade e que envia uma mensagem errada para o Hamas. O argumento israelense é de que o Hamas tenta sempre tomar conta da ajuda humanitária, né, e que, portanto, existe sempre uma tensão muito grande no momento em que essa ajuda é oferecida, o que leva, portanto, ao uso da força. Israel também nega os números, né, então que o número de mortos não seria exatamente esse, não é bem por aí e tudo, mas Israel sempre afirma que a ONU, se ela for oferecer ajuda humanitária, ela seria conivente com o Hamas e permitiria o desvio de ajuda humanitária. Então, é sempre uma postura da ONU, Daniel, de criticar, de Israel, de criticar a maneira pela qual as críticas são feitas. Pensando no cenário militar, humanitário e político do que está acontecendo na faixa de Gaza, há a renovação de uma preocupação pelo fato de que Israel está sinalizando que fará uma ofensiva aérea e terrestre numa cidade, num vilarejo ali da faixa de Gaza, chamada Der al-Balad, que até agora, aliás, Der al-Balá, que até agora, Daniel, vinha sendo poupada de qualquer tipo de ataque, porque existe uma expectativa, existe uma crença de que nessa cidade estejam concentrados alguns dos reféns israelenses,
capturadas no dia 7 de outubro de 2023. Então, essa região ela foi relativamente poupada dos ataques, com a preocupação israelense de bombardear aquela região e acabar matando alguns reféns. Pois bem, ao longo do fim de semana, você teve uma série de avisos israelenses pela evacuação dessa região, o que dá indicativos de que Israel está se preparando para mais um ataque, na verdade, para um ataque nessa região, sempre dizendo que o objetivo é destruir a infraestrutura do Hamas. Isso levou, naturalmente, Daniel, a críticas muito intensas por parte de todo mundo. O que os palestinos dizem é, mais um ataque, no momento em que a faixa de Gaza está absolutamente destruída, você tem mais uma região, uma das poucas que foram um pouco menos atingidas, será atacada. A ONU fazendo críticas parecidas, que a situação humanitária ela já é dramática, com mais ataques, a situação ela tende a ficar pior ainda. E, naturalmente, Daniel, familiares dos reféns dizem que, olha, isso apenas mostra que o Netanyahu simplesmente não está nem aí para os reféns. Né? Os reféns é muito possível que sejam atingidos por ataques como esses. Ao mesmo tempo, Daniel, existe uma expectativa de que negociações possam acontecer, a volta de negociações, e reitero aqui o meu ceticismo. Né? Essas negociações aparentemente não vão levar a lugar nenhum. Não existe a intenção de Israel de fazer grandes concessões, não existe a intenção do Hamas de fazer concessões tampouco. Então você tem ali uma situação na qual há definitivamente um impasse e, portanto, qualquer tipo de solução para esse cenário humanitário assustador na faixa de Gaza me parece muito distante no momento atual, Daniel. Esse impasse tem relação com a distância, né, de objetivos das partes envolvidas. Até agora, a sinalização de Israel é que ele só aceita qualquer tipo de conversa que envolva a eliminação do Hamas, quer dizer, o Hamas não pode continuar existindo na faixa de Gaza, o que me parece algo distante da realidade, pelo menos no curto prazo. E do outro lado, você tem um Hamas que quer sobreviver, quer continuar existindo, quer continuar tendo controle sobre aquela região, como teve ao longo dos últimos tempos. Então, são dois objetivos muito desconectados e, consequentemente, a chance de um acordo fica muito reduzida em função disso.